Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo certinho com você? Eu sou o Daniel Maciel. Oi, gente, eu sou a Adriane Nogaroto. E a gente está de volta com a 20ª edição do podcast Arquitrama. Podcast para falarmos sobre filmes, séries e livros. Tá certo que ainda a gente não falou sobre nenhum livro, mas em breve, com certeza, a gente vai falar. Aguardem. E hoje a gente vai falar sobre os filmes antigos, clássicos, remakes ou prelúdio do The Thing, ou O Enigma de Outro Mundo. Lembrando vocês do nosso alerta de spoilers. A partir de agora, se você não viu todos os 3 filmes os quais a gente vai falar hoje, principalmente o do John Carpenter, de 1982, você está convidado a se retirar. Vai assistir aos filmes e depois volta aqui que a gente continua a conversa, pois agora só tem spoiler. Bom, o primeiro filme foi produzido pela RKO, e o principal produtor foi um dos caras mais importantes da história do cinema americano, o Howard Hawks. O filme foi escrito também pelo roteirista Charles Lederer, autor de algumas obras-primas do cinema clássico de Hollywood, junto com Ben Hecht e outros roteiristas importantes. A gente vai deixar aí lá na descrição o IMDb do Howard Hawks, do Hatch e do Lederer para vocês verem aí a produção dos caras, e eu garanto para vocês que é só filmaço. Existe muita controvérsia sobre a direção do filme, do antigo, O Enigma do Outro Mundo, mas lá de 1951, né? Em geral, acredita-se que o Howard Hawks ele assumiu a direção e o Christian Nyby, que era editor do Howard Hawks, no meio da produção, deu uma dirigida e tal. O Nyby sempre reconheceu que o Hawks foi a mão guia, né? A grande referência. E, no entanto, em uma entrevista, o Arnes, que era um dos atores, disse que, embora o Hawks passasse muito tempo no set, foi o Nyby quem realmente dirigiu o filme e não o Hawks. O John Carpenter, que dirigiu O Enigma do Outro Mundo de 82, disse numa entrevista que fez essa pergunta para o Hawks em 71, e o Hawks disse para ele que ele apenas deu algumas sugestões para o Nyby. O Carpenter também observou que mais tarde o Hawks começou a reivindicar mais e mais créditos pela direção do filme, e que o filme completo tem mais marcas registradas do Hawks do que do trabalho posterior do Nyby. Eu assistindo ao filme, eu realmente vejo muito a mão do Hawks ali, né? Sobretudo pelo diálogo rápido, acelerado, as cenas de ação, a montagem veloz pra caramba. Mas aí o lance da montagem já tem o lance do Nyby, porque ele trabalhava com o Hawks, né? Então tem um estilo ali. Mas como se trata de um filme feito aí na época finalzinho da época dos grandes estúdios, o produtor tem uma intervenção muito forte no projeto, né? Então acho que no final das contas eles acabaram fazendo uma dobradinha, como ficou acreditado no IMDb. Né? Além disso, tem uma curiosidade interessante sobre o primeiro filme de 51, que a gente, né, o que a gente está falando agora, que o Hawks ele chegou a procurar a Força Aérea, né, para pedir ajuda na realização do filme. E essa ajuda foi recusada, porque o alto escalão da Força Aérea, ele falou, a gente não vai poder te ajudar com esse filme, senão vão pensar que, que as Forças Armadas Americanas aprovam a existência de objetos voadores não identificados, então não vai dar certo. Então eles fizeram sem apoio por causa disso. O primeiro filme se chama The Thing from Another World, e como todos os outros se passa no Ártico, no meio de muita neve e muito frio. E nesse filme, uma base avançada americana encontra uma nave espacial perdida há cerca de 100 mil anos soterrada na neve. Junto da nave, eles encontram uma criatura alienígena congelada. Acontece que quando os cientistas vão pesquisar o corpo, o cadáver, eles descobrem que, na verdade, ele estava com atividade molecular suspensa e ele acorda e sai matando todo mundo. Nesse filme, a forma de vida ela é como se ela fosse um rabanete humanoide, né? Tem um lance lá vegetal que toma sangue. Enfim, criaram uma criatura muito louca lá, mas, na minha concepção, se trata apenas de uma MacGuffin, né? A questão do filme, para mim, é o embate ali que você tem entre um cientista
e os militares, né? Porque a ciência, de um certo modo, prioriza querer entender aquele ser, aquela forma de vida, por mais violenta que ela seja, e os militares estão a fim de dar um jeito naquele bicho. Tá? Só porque eu falei de MacGuffin, deixa eu fazer uma explicaçãozinha rápida para vocês. O MacGuffin é um termo usado pelo Hitchcock para definir algo sobre o que aparentemente trata a história. Por exemplo, um rouba-banco, né? Aí o pessoal encontra o dinheiro, ou então eles vão caçar o monstro, no caso desse filme aqui. O que interessa, na verdade, é o que se desenvolve em torno desse objetivo, tá? Então, se o pessoal vai roubar o banco, o que interessa é muito mais as relações e os problemas e os desafios que os personagens têm que superar do que necessariamente ou conseguiu roubar o dinheiro ou não, ou matar o monstro ou não. Tá? Então, nesse caso, assistindo o filme, para mim, o que está em jogo é justamente esse embate entre a ciência e os militares ali. A propósito, nos 3 filmes o monstro é uma espécie de MacGuffin mesmo, né? As questões que o filme aborda, se existe vida alienígena ou não, isso praticamente não interessa. No primeiro filme o que interessa particularmente é esse embate, que no final o exército vence. É interessante citar uma coisa sobre esse primeiro filme, inclusive, que é o momento histórico, né, que os Estados Unidos vive. A Segunda Guerra Mundial acabou há pouco tempo, a gente está em 51, e existe uma questão, não sei como isso era na época, se isso era divulgado, mas da assimilação por parte dos países aliados, por exemplo, Estados Unidos, de cientistas, militares, engenheiros que tinham grandes conhecimentos acerca do desenvolvimento tecnológico nazista e foram cooptados. Tá? E eles foram cooptados pelos regimes democráticos. Então, de certo modo, me parece que isso é alguma coisa que está implícita ali no filme e é uma crítica a essa postura de querer flertar com o monstro em nome da ciência. Mas eu só estou chutando. Por sua vez, a obra-prima de 1932 é produzida por David Foster e Lawrence Turner, grandes produtores hollywoodianos, e dirigida pelo mestre John Carpenter. A trilha sonora é do Ennio Morricone, muito polêmica essa trilha sonora, a gente vai falar muito sobre isso ainda lá no final dessa edição do podcast. E no roteiro você tem Bill Lancaster, que foi roteirista do filme The Bad New Beers, de 1976. O legal de citar esse filme é que esse filme, vez ou outra, ele é citado pelo Tarantino como um dos melhores filmes já feitos, na opinião dele. Lá na descrição do episódio, a gente colocou uns links de alguns sites relevantes e sérios que confirmam a afirmação do Tarantino. Agora a gente vai falar sobre o tema ideia governante. E a frase do Macready, a confiança é uma coisa difícil de se conseguir hoje em dia, é uma das falas favoritas do Carpenter no filme. Ele sente que a frase resume tudo o que o Enigma de Outro Mundo tem a dizer. E do filme dos anos 50 para esse, o que é muito interessante notar é que, diferente do primeiro filme, nesse a paranoia é o elemento central. Eu falo paranoia porque é muito perceptível o medo que todos têm de todos e todo mundo suspeita que fulano ou beltrano pode não ser aquilo que eles aparentam. E é importante lembrar, ressaltar, que o filme do Carpenter ele se passa na década de 80, né? E ali nos anos 80, que eu particularmente, né, foi o período que eu vivi minha infância, existia um acirramento muito grande entre Estados Unidos e a União Soviética, e o pesadelo da guerra nuclear, ele realmente rondava o mundo. Eu lembro que a gente até conversava com os moleques na escola, a criançada, e a gente falava, tinha pesadelos com explosão nuclear, medo de uma guerra, tinha muitos filmes que abordavam isso, falavam disso, então era uma coisa muito palpável nesse período. E além do perigo da Guerra Fria, você tinha a questão da espionagem contra espionagem, que era um negócio muito discutido nos anos 80. Eram espiões que eram executados, presos, constantemente noticiados, você tinha essas informações, e então essa paranoia de que fulano é um agente infiltrado, principalmente nos Estados Unidos, né? No Brasil ainda não tem muito isso, não tinha muito isso na época, mas a gente que absorvia muito desse produto, né,
enfim, produtos da cultura pop norte-americana, isso era muito presente. Inclusive, recentemente foi feita uma série espetacular que se chama The Americans, que se passa nos anos 80 e é a história de dois espiões russos, soviéticos, que vão trabalhar nos Estados Unidos. Eu acho essa série maravilhosa. Quem sabe um dia a gente até não fale sobre ela aqui no podcast. Tá? E além disso, dessa paranoia que reinava ali no período, eu acho que a questão da paranoia, de certo modo, ela é bastante universal, né? Porque trata dessa questão do medo que a gente tem das pessoas que a gente pensa que conhece e necessariamente não conhece. Ainda no caso do filme do John Carpenter, não são os americanos que descobrem a nave alienígena, e sim os cientistas noruegueses. E quando a coisa sai do controle na base norueguesa, ela vai para a base americana, e outra inovação no roteiro em relação ao primeiro filme é que a coisa é mais sofisticada. Ela não é apenas um rabanete destruidor irracional, e sim uma forma de vida hostil que, para sobreviver, precisa replicar outras formas de vida. E esse negócio dessa sofisticação, né, de sair do rabanete destruidor irracional que sai matando todo mundo, você pega ali a partir do filme do Carpenter, né, é esse conceito de um monstro que replica e se transforma em outros. Isso aí vai dar um debate aqui no podcast hoje, muito interessante. Mas eu acho que também isso representa, de certo modo, a questão das ideologias, né? Porque elas existem, mas elas precisam das pessoas para replicar a sua lógica, né? A ideologia, ela não existe, ela está no campo das ideias. Ela é uma coisa abstrata, ela é uma coisa que particularmente não existiria sem nós. Mas o que que ela acontece? O que que acontece? A ideologia muda uma pessoa radicalmente, a pessoa muda de opinião, seja as ideologias políticas, científico-religiosas, e lembrando o forte contexto de embate da União Soviética e Estados Unidos, isso fica muito claro. Pena que isso ficou naquele tempo, né? Não tem nada a ver com os dias de hoje. Logicamente que eu estou sendo irônico. Agora, olha só, parte do medo transmitido em O Enigma de Outro Mundo veio da epidemia da AIDS, que estava se tornando conhecida no momento das filmagens. A ideia de que não era possível saber quem estava infectado apenas olhando para eles e que apenas os exames de sangue revelavam não passou despercebido pelo John Carpenter. Mas, E eu acho... peraí, Adri, eu acho muito interessante isso, porque vendo o filme, eu sempre vi a cena do teste de sangue e inconscientemente eu lembrava um pouco dessa questão, né, do HIV, mas ele não ficava muito claro para mim. E aí, quando a gente fez essa pesquisa e leu isso, tem tudo a ver, né, com o lance da paranoia, do medo de pegar o vírus. Bem, eu queria fazer essa observação. Assim, e dá até para trazer esse lance da paranoia para o momento atual que a gente vive, né? Porque principalmente no começo, quando o coronavírus estourou, era uma paranoia tremenda. Você não pode cumprimentar mais com um beijo no rosto, você não pode mais cumprimentar com um aperto de mão, você não pode tocar em nada que depois você tem que passar álcool. Tudo você tem que limpar, tem que lavar a mão toda hora, porque você não pode confiar em ninguém, querendo ou não, assim. Com certeza. Eu particularmente eu acho que eu não sei se isso é bom ou mal, né? Mas poderiam ser feitos mais filmes dentro desse universo. O problema é que, por exemplo, igual Alien, talvez fosse melhor não tivessem feito mais filmes e tivessem deixado ali no. Olha, até o filme do Fincher, para mim, ainda é aproveitável. Mas depois, gente, vira uma bagunça, viram uns filmes ruins, os roteiros sem pé nem cabeça, e eles tentam explicar, mas eles se afundam, né? Prometheus, então, nem se fala, né? O famoso Prometheus e não cumpriu. Nossa. Mas eu fico pensando aí se o Enigma do Outro Mundo não caberia mais um ou dois filmes, mesmo que a gente engaste os filmes depois, né? Quem sabe. Ainda sobre a questão temática, é importante enfatizar que o autor do livro que inspirou os filmes é um dos mais importantes editores de revistas de ficção científica dos Estados Unidos, o John Campbell. O John Campbell é um cara muito polêmico, controverso e hoje existe, digamos assim, uma crítica muito forte às posturas dele no período em que ele atuou profissionalmente. Embora ele seja reconhecido como o cara que incentivou Isaac Asimov
ou o Robert Heinlein, né, existem muitas críticas porque parece que o Campbell ele apoiava o regime segregacionista norte-americano, né? Então, até uma premiação importante de cinema de ficção, que tinha o nome dele, mudou de nome recentemente. O Martin, do escritor de Game of Thrones, sofreu muita crítica na última apresentação da premiação do Hugo, também é um prêmio mais importante de ficção científica, porque ele fez muitos elogios ao Campbell, então ficou uma saia justa complicada. Já que você falou do remake, a gente tá falando do Campbell, esse ano foi anunciado que vai ter um novo remake do Enigma de Outro Mundo, que vai ser produzido pela Universal e pela Blumhouse. E enquanto os outros 3 filmes foram inspirados no conto Who Goes There, do Campbell, esse vai ser inspirado no livro Frozen Hell, porque eles descobriram que o conto baseado nos filmes que basearam os filmes anteriores, tem mais coisa. Ele tá, na verdade, incluso dentro desse livro. Então, eles descobriram mais informações para colocar no filme. Mas é até aquilo que eu disse, né? A ideia original ela é muito boa, de fato, mas a partir dessa ideia original, acho que os caras já foram muito longe, né? Eu, particularmente, não li, mas essa ideia do monstro que replica formas de vida e tal, eu acho espetacular, né? Uhum. Agora eu vou falar um pouco de 2 coisas que eu gosto muito no filme do Carpenter. Como eu já disse, a versão produzida pelo Howard Hawks, ela tem uma ideia governante mais simples, né? Eu até acho meio discutível, sobretudo no momento onde os norte-americanos, né, e os países aliados concediam perdão de guerra para cientistas nazistas em troca de segredo, trabalho, né? O filme pode até funcionar como uma crítica dessa política. Aí acho que o filme ganharia até uma dimensão maior. Mas simplesmente no monstro que sai matando todo mundo, acho que o filme é muito fraco, né? Se for entender dessa forma. Mas a versão do Carpenter, escrita pelo Lancaster, eu acho que ela é bem mais sofisticada e bem mais aberta à interpretação. Faz uma revisão do filme e contextualiza ele com mais sutileza nesse contexto dos anos 80 de conflito, Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Eu acho muito legal, como o Carpenter sempre faz, e a gente vai analisar no Halloween, na próxima edição, a cena inicial do filme é um primor. Tá? Para mim, é uma aula de direção e a forma como o diretor controla a informação dentro do filme. Você tem um helicóptero perseguindo um cão, um atirador do helicóptero dá tiros no animal, tá? Inclusive, é importante enfatizar que o cachorro é um animal pelo qual a nossa espécie nutre um sentimento muito especial. A relação que os humanos têm com os cães é uma das mais singulares na natureza, né? Porque são 2 espécies que se dão muito bem. Então é muito difícil, né? Você vê aqueles caras atirando no cachorro, é muito difícil você sentir alguma empatia pelos caras, pelos atiradores, né, que estão no helicóptero. Então eles perseguem o cão, né, até o cão chegar numa base americana. E na base americana, os caras veem um louco correndo atrás de um cachorro, eles querem entender o que está acontecendo, e o cara desce, o helicóptero desce, o cara desce do helicóptero, vai tentar jogar uma granada no cachorro, não consegue, porque escapa da luva dele, aquelas luvas pesadas de inverno. Eu só não sei, só tem uma incoerênciazinha aí, porque se o cara tá com uma luva muito pesada, como é que ele atirava, né? Punha o dedo no gatilho. Mas, enfim, aí ele derruba a granada cai, ele corre, a granada explode, destrói o helicóptero, porque o helicóptero estava cheio de explosivo e querosene. Ele, com o fuzil, continua a perseguir o cachorro e ele não fala inglês. E nem tenta falar também, né? Ele fica atirando no cachorro. Aí o cachorro chega ali na turma, a turma, né? O cachorro pula num cara e o atirador atira e acerta o americano. E aí, no que ele acerta um americano, a galera pega as armas e fuzila o norueguês. Pois bem, só que nesse jogo todo, se você não assistiu o filme, você pensa que os noruegueses são alguns vilões, e o cachorro fofinho é a vítima, até que o cachorro entra. E todo mundo cuida do cachorro até eles entenderem que, na verdade, o cachorro é um ser que replica.
E eu acho que isso funciona muito bem no começo do filme. Parece bobagem, gente, mas é o tipo de coisa, cara, você tem que prestar muita atenção para ver como é que funciona esse desenho da cena. Porque depois, quando você revê, porque a primeira estratégia, quando você assiste, é a da surpresa. Depois, durante o filme, você vai entender que você estava errado no começo. Mas é muito legal quando você revê o filme, você já sabe o que vai acontecer e sabe que o cachorro é o alienígena. Você fica falando para os caras, gente, mata esse cachorro, mata esse cachorro. Ou seja, inverte totalmente a opinião. Ainda sobre essa questão da cena inicial, tem uma cena no comecinho que o McCready, ele joga xadrez pro computador. E ele pensa que vai ganhar e o computador vira e dá um checkmate nele. E aí ele pega o uísque, joga o uísque no computador, queima o computador, ou seja, eu não aceito perder. Né? Então você tem um elemento fundamental do personagem e isso, lá no final, vai reverberar. Porque quando ele encontra o Shields, lá fora e só sobra os dois na base, desculpa o spoiler, mas foi avisado, ele pega e eles falam alguma coisa sobre, né, o que eles perderam e tal, e aí ele entrega o uísque pro Shields. Tem uma historinha apócrifa aí que rola no Reddit que diz que o final não é tão ambíguo. E aí tem alguém que diz que o John Carpenter resumiu que ele nunca entendeu como podia haver qualquer confusão se o Shields era humano ou não, porque se vocês assistirem o filme e olharem lá a última cena, enquanto eles conversam, o MacReady respira e sai fumaça. Ele respira, ele está vivo. E quando você vê o Shields falando não sai fumaça e ele não respira, ou seja, entendeu? É isso. O remake, ou prelúdio, de 2011, intitulado The Thing, foi dirigido pelo holandês Matthijs van Heijnen Jr. Não sei Uau, se que pronúncia pronuncia maravilhosa do holandês, hein? Repete. Matthijs van Heijnen Jr. Meu Deus. O filme foi dirigido pelo diretor holandês, que trabalha muito com publicidade. Inclusive, a gente colocou o link sobre ele na descrição do podcast. E parece que ele teve muita dificuldade em filmar com grandes estúdios e disse que nunca mais filmaria, mas mudou de ideia porque está terminando a pós-produção de um filme grande aí chamado A Batalha Esquecida. E o roteiro, ele é do Eric Heiser, não sei se eu pronunciei tão bem quanto a Adri aí, e ele foi roteirista de filmes como A Chegada. O filme tem atuações da Mary Elizabeth Winstead, Ulrich Thomsen e Christopher Hivju, o grande Tormund de Game of Thrones. Lembrando que eu sou fã também dela, né? Desde o Scott Pilgrims e do... Como é que chama aqueles filmes lá? Do Cloverfield, né? Isso. E o Ulrich Thomsen é um ator que eu gosto muito. Numa das edições dos podcasts sobre The Boys, acho que na última edição, que a gente discutiu The Boys, a gente falou para a galera de séries e filmes, enquanto não vem, né, não chega a terceira temporada de The Boys, a gente sugeriu uma série de trabalhos onde os atores de The Boys aparecem. No caso, tem uma série com o Anthony Starr que chama Banshee, e o Anthony Starr é o protagonista e o grande vilão é o Ulrich Thomsen, que é uma série maravilhosa, um personagem incrível, adoro esse cara é sensacional. Sobre o filme de 2011, eu confesso que eu não tinha muita expectativa sobre ele. Então eu assisti meio por tabela, tanto é que eu deixei para assistir recentemente, já que a gente ia fazer um podcast sobre o Enigma do Outro Mundo. E eu acho que isso contribuiu muito para eu achar que era um bom filme. Como sempre, eu evito ler coisas antes de assistir o filme, ver crítica, eu tive uma surpresa muito bacana. E eu insisto que se você não sabe nada sobre o filme, para de ouvir, vai comprar e assista, depois volta aqui. Eu não sabia que o filme era um prequel. Eu pensei que era um remake. Então, conforme o filme, né, eu fui assistindo o filme, eu fui montando o quebra-cabeça aos poucos. O fato de ser uma base norueguesa, né, que um dos noruegueses não fala inglês. Eu matei a charada na hora que eu vi realmente aquela fusão com as duas cabeças, porque eu lembrei do monstro no Enigma de Outro Mundo do Carpenter. E falei, gente, eles estão fazendo prequel. E é interessante porque teve muita briga
briga não, né? Discussão entre os produtores e o pessoal da Universal sobre refazer o Enigma do Outro Mundo do Carpenter. Eles não queriam, porque para eles seria a mesma coisa de pintar um bigode na Mona Lisa, porque o filme é perfeito. E aí eles falaram, olha, se a gente fizesse o prequel, poderia ser bem mais legal e tal. E aí o nome eles decidiram manter, né, The Thing, porque o nome que eles tinham, The Thing Begins, também não soava muito bem. Então foi legal eles darem o nome, porque você vai meio enganado, e aí você começa a montar as peças e fala, ah, é um prequel. Eu acho que essa surpresa é positiva. O destino da Kate, assim como o do Childs e do Macready no filme de 82, permanece ambíguo, embora seja possível que ela tenha sobrevivido com combustível suficiente no Snowcat para chegar à base soviética, onde ela voltaria à civilização. No entanto, como Carter era quem sabia a localização da base soviética, isso parece meio improvável. E além disso, o roteirista do filme revelou em entrevista ao site Bloody Disgusting que no roteiro que escreveu, Kate não sobreviveu. Foi uma coisa que a gente conversou, né? Porque Uhum. a gente falou, ah, mas pô, daria até um bom filme com ela, né? Mas eu fiquei pensando no roteiro. Imagina se ela tivesse ido embora e na verdade ela estava contaminada e ela era replicada e aí ela fosse para a humanidade. Pô, poderia dar um Nossa. filmão isso daí. Mas eles são cheios de deixar essas pontas soltas aí, eu acho mal bacana. Mas na minha opinião, mesmo sincera, se eu fosse roteirista contratado para fazer um episódio, essa continuação, eu brincaria com esse lance dela escapar, mas ela ter sido replicada. Mas dentro ali do roteiro, do contexto ali, para mim ela morreu também. Não tem muito o que discutir ali. Mas enfim, a gente está falando de cinema de horror, né, gente? Então, vai saber. Até agora eu não fiz nenhuma crítica a esse filme, achei ele bem legal. Só que tem um probleminha que eu vejo nele, que eu acho que ele podia ter uma ideia governante mais sólida, parecida com a do filme do Carpenter. Que fica a questão da paranoia, e onde todo mundo tem medo de todo mundo, não é possível viver em paz e todo mundo morre. E eu vejo isso no filme também, né? Porque você vai pro lance da confiança. Eu, particularmente, não consigo ver nada além disso. E isso talvez possa ser responsável pelo filme não ter sido muito bem sucedido, não ter virado um clássico como o do Carpenter, que não é tarefa fácil também, né? Sobre o contexto geral dos filmes, eu acho que uma das coisas mais complicadas é o fato de que, por exemplo, o Carpenter ele leva muito a sério todos os filmes, principalmente os fracassados. Mas a recepção desse filme foi a que mais abalou ele. Não apenas o filme foi um fracasso de bilheteria, como também de crítica. E criticaram os efeitos e o tom sombrio. Então, assim como o Clube da Luta, por exemplo, o filme foi muito mal recebido pela crítica e pela bilheteria. Diferente dos filmes do Ari Aster, que a gente falou recentemente, que são filmes muito bem sucedidos de crítica e de público, esse filme foi um fracasso. Só um detalhe, para mim ele fica entre meus 10 filmes preferidos com uma certa tranquilidade. Vincent Canby, o crítico de cinema do The New York Times, chamou o filme de um filme tolo, deprimente e superproduzido que mistura horror com ficção científica para criar algo que não é divertido em nenhuma das duas coisas. Parece que ele aspirava a ser o filme idiota por excelência dos anos 80, aparência muito falsa para ser nojenta. Ele se qualifica apenas como lixo instantâneo. É incrível, né? Como que a percepção da crítica e do público muda conforme o tempo, né? Isso eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis do cinema. Eu acho que o John Carpenter deve ter ficado muito abalado. Muitas das críticas diziam para ele, né? Se você, inclusive o Christian Nyby, que foi o diretor do primeiro filme, ele ainda disse: se você quer ver sangue, vai no Matadouro, né? Que o filme era uma merda, enfim. Pior ainda, em resposta ao bombardeio comercial do filme, o estúdio cancelou o contrato que assinaram com Carpenter depois que ele concordou em dirigir O Enigma do Outro Mundo. E o diretor até observou que perdeu muitos empregos por causa do filme e que a carreira dele teria sido totalmente diferente se fosse financeiramente bem sucedida. Não surpreendentemente, ele ficou extremamente aliviado quando o filme teve um grande sucesso cult após seu lançamento em vídeo doméstico e transmissões de televisão.
Volto a dizer, né? Isso é uma das coisas complicadas do cinema. Como a gente falou lá na edição, falando sobre Demons, né? A situação que alguns dos diretores nem conseguiram dinheiro para filmar, estão conseguindo. Embora o Lamberto Bava vai lançar um filme esse ano, parece. Um cara igual o Carpenter perder trampo por ter feito uma obra-prima de cinema, né? Ainda bem que a história, no caso dele, ainda deu tempo, né? De colocar o filme aí consagrar o filme, consagrar a direção dele e, enfim, histórias do cinema. Outra curiosidade é que existem muitas teorias pelos fãs se a nave foi ou não construída pelo Coisa ou se ela pertencia a algum hospedeiro anterior dele, antes dele seguir em direção à Terra. E Isso... a gente até chegou a comentar, depois de assistir os filmes, se aquele alienígena era inteligente o suficiente para construir uma nave daquela, né? Hoje eu aceito essa teoria, acho que ela é a mais plausível, né? De que aquela nave estava fugindo do planeta, que pode ter sido destruído pela Coisa, e aí dentro da nave a Coisa tomou conta, replicou ele e caiu ali, porque a nave está descontrolada quando chega, né? Verdade. No comecinho do filme eles mostram uma nave meio desgovernada, sem controle. Então eu acho que esse enigma do outro mundo, ele deve ser alguma coisa meio viral mesmo, né? Meio vírus, talvez não tenha inteligência tal qual nós temos o conceito de inteligência. É uma inteligência do tipo viral mesmo, né? Ou de uma bactéria. Nossa. É que tem a teoria aí, né? Que esses mecanismos, eles são simples, embora eu tenha chamado eles de inteligentes, eles são muito resistentes. Aí a gente vai entrar numa brincadeira, numa discussão aí, né? Os vírus são inteligentes, as bactérias são inteligentes. Se são inteligentes ou não, acho que não, mas ele sobreviveu aí a uma viagem galáctica e por aí vai. Nossa, horrível esse comentário, mas acho que vocês entenderam. Bem, inclusive, voltando para o assunto da crítica do filme, tem uma curiosidade lá no IMDb que fala que até o Kurt Russell, quando assistiu o filme, eles acharam que a arte, a direção de arte e dos efeitos especiais, eles prejudicaram o trabalho dos atores, né? Também, com o tempo, eles acabaram mudando de ideia sobre isso. Ainda, no filme Halloween, que a gente vai discutir no próximo episódio, do Carpenter, os personagens do filme, a Laurie, o Tommy e o Lindsay, eles assistem ao filme do Enigma do Outro Mundo, de 1951, na noite de Halloween. Conforme mencionado em outra entrada de curiosidades, o Carpenter posteriormente refez o Enigma do Outro Mundo. Tá? Então, no Halloween, ele já coloca a cena, em 82, ele dirige o Enigma do Outro Mundo. São essas brincadeiras aí. E, coincidentemente, olha o que a gente fez. Praticamente na véspera de Halloween, a gente está discutindo o Enigma do Outro Mundo, e no Halloween nós vamos assistir o Halloween e discutir o Halloween com vocês. Pois é. Outra coisa muito legal é que o Enigma de Outro Mundo é referência do Tarantino, e o filme foi referência em Cães de Aluguel, onde o Tarantino cria um clima de desconfiança em um grupo de homens obrigados a trabalhar juntos, mas algo dá errado no processo. E nos Oito Odiados, onde o grupo de pessoas fica confinado em um local no meio de uma nevasca, e ele dá um dos papéis principais pro Kurt Russell. Ainda, a música que não foi utilizada no Enigma de Outro Mundo foi utilizada nos Oito Odiados pelo Ennio Morricone. E, ironicamente, a trilha dele no Enigma de Outro Mundo foi indicada ao Framboesa de Ouro, mas nos Oito Odiados ele ganhou um Oscar. Eu acho que essa é a curiosidade mais incrível aí. Gente, o que é a história de um filme, né? Ainda bem que a gente decidiu fazer esse podcast e descobriu essas coisas. Bem, gente, eu acho que por hoje é isso, né? Eu acho que a gente trouxe bastante informação legal para vocês aí. Mais uma vez, a gente espera que vocês tenham gostado, que tenham achado bacana.
Agradecemos muito você que está ouvindo a gente aí, e espero que essa relação dure bastante, que a gente possa trazer mais conteúdo para vocês. E a gente pede, gente, dá uma trabalheira isso aqui que vocês não têm ideia. Parece coisa simples, mas tem que fazer pesquisa, tem que ver os filmes, tem que gravar, tem que editar. E a Dá, gente espera. dá muito trabalho, toma muito tempo, mas a gente gosta muito de fazer. Então, se você gosta do nosso podcast, compartilha com as pessoas que você É isso que conhece, eu ia dizer. sigam a gente lá no Instagram, @podcastarctrama, curtam a nossa página no Facebook, dê a sua opinião, o seu feedback é super importante para a gente continuar fazendo esse trabalho super legal. Maravilha, galera, é isso aí. Então, um abraço para Beijos, vocês. beijos para todos e todas. E musiquinha.